Você vem se preparando para concursos públicos e ainda tem dúvida com relação ao emprego da palavra ser? Esse ser é índice de indeterminação do sujeito, é partícula passivadora. Você sabia que para a gente classificar a palavra ser de maneira adequada, a gente precisa saber de transitividade verbal, saber concordância, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de você me acompanhar para que eu tire todas as suas dúvidas, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, já pare agora, dê uma pausa aí rapidinha, deixa o seu like. Professor, se eu não gostar, no final você tira o like, mas já coloque logo o seu like, inscreva-se no canal e você também vai deixar o comentário aqui como é que você está com relação ao emprego da palavra ser, se tem dificuldade, se não tem dificuldade, como é que anda aí o seu coraçãozinho palpitante. Então inscreva-se no canal, deixa o seu comentário e já dê logo o seu like. Agora vamos lá resolver a nossa questãozinha. Me acompanhe aqui, olha só. A gente tem o seguinte, em vive-se, vamos direto para o comando. A partícula ser indica que o sujeito da oração é indeterminado, razão porque o verbo está flexionado na terceira pessoa do singular. Veja só, ele escolheu o verbo vive-se e disse que esse ser indica que o sujeito é indeterminado. Logo, eu sei que você já sabe, ele está dizendo então que esse ser é o índice de indeterminação do sujeito. Aí olha para cá. Eu sei que você sabe que quando o ser de fato for índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre na terceira pessoa do singular. Duas formas de indeterminar o sujeito: terceira pessoa do plural sem referente ou terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação. Lembra que eu falei para você que para a gente saber se o ser é partícula passivadora ou índice de indeterminação, que são as duas classificações que mais caem, a gente precisa saber transitividade? Pois é. Então, eu só posso pensar no ser sendo índice de indeterminação do sujeito se esse ser estiver perto de verbo transitivo indireto, de verbo intransitivo ou verbo de ligação, e eu preciso repetir para fazer lavagem cerebral. Se o ser for índice, o verbo é sempre no singular. Eu sei que você já entendeu, mas vamos anotar aqui rapidão. O ser, então, vai ser índice quando? Repita aí, por favor. Transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. E é o que ele quer saber aqui. Então, vamos para o nosso texto. Antes disso, olha para cá. Você sabia também que a classificação de um verbo não é absoluta? A classificação do verbo depende do texto. Concorda comigo que quando você lê, vive-se hoje um novo momento? Opa, professor, o verbo viver é intransitivo. Quem vive, vive. Será? Vamos analisar no texto. Você precisa ter consciência que a classificação do verbo não é o que você acha, é o que tem ali, perfeito? Então me acompanhe. O texto é: vive-se hoje um novo momento. Vamos marcar o nosso verbo, vive-se. Vocês concordam que hoje é quando você vive? E ele está falando que vive um novo momento. Nessa estrutura, ele está dizendo apenas que vive? Não, está vivendo algo, está vivendo um novo momento. Ou seja, esse verbo nesse texto é um verbo transitivo direto. Olha para mim. Professora, mas durante a vida toda eu guardei o verbo vive como quem vive, vive. Opa, não é assim, cuidado com o coraçãozinho palpitante. Neste caso, ele está dizendo que está vivendo um novo momento, está vivendo algo. Eu vivo a vida, eu vivo o momento, está vivendo algo. Então me acompanhe. O ser que o abençoado escolheu, estão vendo? Está perto de um verbo transitivo direto. Logo, não se encaixa no que a gente precisa. Para que o ser seja índice, esse ser teria de estar perto de transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. O ser, perto de verbo transitivo direto, tem cara de partícula passivadora. Partícula passivadora, voz passiva sintética. Vive-se um novo momento é igual um novo momento é vivido. Viu que deu para passar da sintética para analítica? Então, esse ser é partícula passivadora. Um novo momento não é o objeto direto, é o sujeito paciente. Existe sujeito. Esse ser não é um índice de determinação do sujeito, é uma partícula passivadora. Temos aí uma voz passiva sintética. Então, a questão é verdadeira ou falsa? Falsa. Isso que vem depois é o sujeito paciente por causa da partícula passivadora. Agora, eu gostaria que você deixasse bem aqui o seu comentário. Você já sabe voz passiva sintética, voz passiva analítica? Você tem dúvida com relação à transitividade verbal?
Você tem alguma dúvida com relação à concordância, se o verbo tem de ficar no singular ou no plural? Eu gostaria que você deixasse sua resposta bem aqui nos comentários para que eu faça os próximos vídeos de acordo com a sua necessidade. Digo de novo, inscreva-se no meu canal, deixe o seu link, me ajude a compartilhar esse canal. E temos também o método RISE de aprendizagem. Em apenas 25 horas você pode aprender português de maneira lógica, de maneira definitiva, sem decoreba, aprendendo a raciocinar. Um abraço, tchau, tchau!